Numa visão muito macro, né, 2021 é a redução do problema. Começa a reduzir o problema. Vamos dizer que vamos falar de uma normalidade. Eu não gosto do conceito de novo normal, não gosto dessa. Nem eu. Não gosto. Não gosto da ideia, enfim, não tenho a menor afinidade. Mas voltar ao normal, você poder abraçar as pessoas, você poder ter uma economia próspera, um mundo sair dessa quebração toda, desemprego, morte, né? Terror, né? A gente está vendo um terror, né? Horrível, assim, uma coisa. E aí, vamos dizer que esteja aqui em cima, e a normalidade aqui. Para chegar nessa normalidade, se aproximar dela, só 2023. A gente tem 21 e 22 para ir reduzindo, né? E as perspectivas que eu tenho lendo na imprensa, que eu tenho lido na imprensa, né? Que a vacinação ela só vai imunizar 2022, não é uma coisa, tá? Vai começar. Então, 2021 começa a aliviar, depois vou dar os tempos um pouco, e 2022 já é uma correção, tentar corrigir ali, né? Porque por enquanto ele está segurando a onda. Baixa a pressão, mas Freud, né? Diminuição do desprazer, né? Aquela coisa assim, não é busca de mais prazer, é diminuição da dor, né? Então você reduz a dor, não é ficar sem dor, né? E 2022, então já começa a reparação, enfim, 2023 a coisa vai tá mais bacana. Então, Nessa época do ano, né, a gente é afeito, né, a fazer um balanço do que foi o ano e projetar um pouco o ano que vem, né, 2021. E eu achei que era oportuno, fosse oportuno trocar uma ideia contigo para entender um pouco do ponto de vista da configuração dos astros. Como é que está sendo marcada essa passagem? Então, eu iniciaria o nosso papo com você passando um panorama um pouco disso para a tá. gente, né? Eu acho que é importante a gente fazer uma revisão primeiro. Na astrologia, se tem um corpo teórico que são baseadas na ideia de 12 signos. Então, são etapas de uma evolução, de um ciclo. A gente trabalha com a ideia de ciclos, né? Então, todos os ciclos têm começo, meio e fim. E a última etapa, que seria o 12º signo, é o fechamento da história, é quando você fecha tudo. Então, é a revisão completa, aquela coisa baixa bola, tem uma introspecção, que corresponderia ao signo de peixes, ou o que alguns também, quem conhece, a 12ª casa. Que é quando você faz o balanço mesmo, né? Junta Lé com Cré, não sei o que houve, o que não houve, foi, não foi. E você prepara, então, para a chegada de um novo ciclo, que é a ideia de uma primavera, né? Sempre assim, começar um novo ciclo, tudo de novo, vida que chega. Então, tem nos rituais, onde você trabalha com a ideia do anual, que é como a astrologia trabalha, sempre o final do ciclo é a preparação para um ritual de um novo tempo. Para a astrologia, esse novo tempo é no equinócio de março, não é no dia 31 de dezembro. Porém, culturalmente, né, se faz, por exemplo, para os judeus, o ano não começa agora, né? O ano tem a data do Ano Novo, no Islã, enfim. Mas, culturalmente, a nossa cultura, ela estabeleceu o dia 1º de janeiro, num calendário, essa história dos calendários. Então, a gente desloca esse mesmo espírito, né, de final de ciclo para esse último mês, que é o mês de dezembro, né? Seria o 12º mês. Ok. Então, fazendo um balanço, o que acontece? Eu percebi, isso é uma coisa importante ser colocada, eu percebi em algumas matérias que eu vi, entrevistas, programas de televisão, uma crítica muito cruel à astrologia, dizendo nenhum astrólogo previu
o que ia acontecer em 2020, o que é completamente fake news. O ano passado foi feito no Rio, porque como eu vivo no Rio, então tenho participação ativa nas atividades da astrologia, vamos chamar as atividades intelectuais, da astrologia, das discussões. Todo ano tem um simpósio internacional de astrologia, que vem um astrólogo de vários lugares do mundo, e o tema foi a crise de 2020. Inclusive, minha palestra foi baseada no estudo de 2 astrólogos franceses. Um já morreu, o outro está com 90 e tal. Eles fizeram previsão. Estatística linda, tem pouca estatística na astrologia. A astrologia não se presta muita estatística, mas eles foram pessoas sérias. Depois acompanhada reforçada por um astrólogo peruano, em que se previa as curvas de crise no mundo e fazendo um gráfico. Então, eles pegaram, na verdade, o estudo deles vem desde a Revolução Francesa até o século XXI. Isso da década de 60, 1960. Tem os gráficos que a gente estudou foram os gráficos do século XX. Peraí, desde a Revolução Francesa até o século XXI, tá? O estudo deles pega desde a Revolução Francesa e aí faz os picos, né, dos momentos críticos das revoluções sociais, dos grandes movimentos que mobilizaram o mundo, né, falando em termos de crise social, né, mundial. E aí, no século XX, tem lá, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Iraque, 68, aí tem uma série de picos assim, importantes. Aí você vai olhar o século XXI, 2020 é o ano mais crítico de todo o século XXI. Então, nós falamos sobre isso. A minha palestra foi sobre isso. Eu sei que o pessoal do meio astrológico, sai todo mundo muito borocochô, assim, poxa, mas que perspectiva ruim para 2020. Gente, assim, a gente está só interpretando, né? E era grave, a gente sabia que o mundo ia parar. Eu não tinha a menor ideia. Por quê? Qual era a configuração? Eu vou tentar ser o menos técnica possível, mais clara possível. A astrologia mundial não é só isso, mas vamos ser simples. Ela trabalha com o movimento dos planetas lentos, que é Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Né? De Marte para trás, quer dizer, o Sol também a gente trabalha como um planeta, enfim, Mercúrio, Vênus, Marte, são planetas rápidos. Então, as conexões, a conversa que esses planetas lentos têm entre eles, dependendo desse deslocamento, na estatística, marca o que seria uma grande crise. São chamadas conjunções. Quanto mais conjunções entre planetas lentos, mais grave é a crise. Tá? O que aconteceu em 2020? No início do ano de 2020, Júpiter, Saturno e Plutão se alinharam no signo de Capricórnio. O Capricórnio, ele é um signo que, na astrologia mundial, é considerado o signo da estrutura de poder, né? Que é onde você tem o grande império, né? Assim, é o signo do grande império na astrologia mundial, não tem nada a ver com a astrologia individual, né? Você tem no signo de Câncer o clã, né? Que é o oposto, é o clã. Então, as raízes, a história, que é uma coisa importantíssima, que a gente tem que resgatar essas raízes. A gente se distanciou, no Brasil, toda a população ribeirinha, toda a nossa herança africana, toda a nossa arte indígena, tudo isso foi detonado, né? A própria relação com a nossa história, falando em termos de Brasil, por exemplo, que é o signo oposto, né? Que é o signo de Câncer. E o Capricórnio é o grande império, né? A gente nem vai falar em política mundial, mas vamos falar de crise social. Eles se alinharam em Capricórnio e passaram o ano inteiro em Capricórnio. A gente sabia que o mundo ia parar. Era uma coisa semelhante a uma guerra mundial. Eu não sabia que o astrólogo não é evidente. Só ele prevê, ele olha e diz assim, olha, vamos entrar numa fase crítica e vamos aguardar. E aí tem o que a gente fala assim,
muito fácil, num mapa astrológico de um cliente, dizer assim, olha, cara, cuida disso, a parte que te cabe é essa, é você participar do movimento dessa sincronicidade com o cosmos. Então, você participa mesmo. Olha, se você agir assim, isso aqui pode não ser uma coisa grave. Então, se nós tivéssemos agido de outra forma, tanto é que, na pandemia, cada país agiu de uma forma e cada um teve o resultado. Os astros estão lá igual para todo mundo. Então, não é uma coisa assim, o astro vai, o astro não está nem aí, o astro não sabe que a gente existe. O que é importante é você entender essa mensagem. Fala. Não, que é uma coisa importante mesmo, né? Os céus, eles trazem uma configuração, uma atmosfera, uma mensagem. Aí depende a nossa ação. Ela é junta, porque senão você fica numa irresponsabilidade absurda. Então tá, aquela coisa, minha mãe ficou doente quando eu era pequena, teve que ficar isolada, eu sou carente por causa disso. Vai passar a vida inteira culpando a doença da mãe. Ou seja, peraí, olha qual é a parte que te cabe, sabe? No mínimo, compadecer da doença da sua mãe. Então, o trabalho da gente sempre é a coparticipação, né? De você participar da ideia de tendência. Essa é a ideia contemporânea da astrologia, que é filosófica, a ideia de tendência. Uhum. É potência e tendência. E a gente tinha uma crise em potencial, uma tendência a uma crise gigantesca. E o que nós fizemos? Grande parte, né, dessa configuração do que a gente tem é fruto de ações passadas da humanidade. Se tivéssemos cuidado do planeta de outra forma, seria diferente, não sei o que, a gente está numa crise ambiental absurda no planeta inteiro. Porque, inclusive, o signo de Capricórnio é um signo de terra que fala da questão do planeta Terra, do meio ambiente. Então, isso foi, eu coloquei vários tópicos, meio ambiente, economia, incrível. E o espírito psíquico do ser humano, eu coloquei essas 3 questões. Nós seríamos mobilizados pela dificuldade psíquica de lidar com esse momento, a ecologia, o meio ambiente seria algo extremamente grave nesse momento, e economia, porque um signo de terra também fala de materialidade, fala do sistema econômico. Então, ou seja, o mundo parou, quebrou, o mundo quebrou. Ok, então, essa ideia. O que o astrólogo diz? Olha, vamos fazer cada um a sua parte. A história do colibri que, né, vai lá, põe a aguinha das gotinhas dele no incêndio, que a gente pode fazer. Uhum. Eu vou te dar um exemplo, quando eu digo, eu não atenderei mais presencial, eu vou atender sempre via plataforma, mas por quê? Eu disse assim, olha, no mínimo vai ter menos carro para vir me visitar, porque eu sou uma militante do meio ambiente, assim, para mim é uma militância minha. Então, ninguém atrasa, as coisas funcionam melhor. Não vai ter o contato? A gente tem contato com outras pessoas, gente. A gente não precisa ter esse contato aqui, enfim. Então, é a parte que cabe. A economia de um carro que vem de Niterói, leva 1h30 para chegar na minha casa, tem uma consulta de 1 hora, leva 1h30 para voltar para casa. Agora, simplesmente está ali, não precisa se deslocar. É o colibri com a aguinha, é o que eu posso fazer. Não é só um discurso, né? Então, entender que astro não causa nada. Não causa nada. Não vamos culpar astro. É tipo sol, chuva. É isso. E É isso. aí cabe a nós agir. Agir. E eu acho que é importante, a mensagem que a gente tem que transmitir é como agir diante disso. Ok. Então, isso foi 2020, teve um pico, porque com a aproximação de Marte é um detonador, Marte é o senhor da guerra, né? Então, ele é o cara que aciona, ele bota fogo na parada, sabe? Quando chegou no início de março, ali para o março, Marte entrou em Capricórnio, junto. E aí a pandemia explodiu. Aí tinha algumas previsões. Eu claramente falei sobre a questão da vacina por causa de aí são detalhes, por causa do eclipse que teve em junho, e o efeito do eclipse é de 6 meses, e o eclipse aconteceu no signo de Sagitário e Gêmeos, ou seja, ele não tocou o eixo crítico da crise. Ele seria uma saída. Esse eclipse vai representar uma saída, porque eclipse é você
revelar alguma coisa que é oculta, né? Que é você poder trazer para apagar uma coisa para poder descobrir outra. E Sagitário Gêmeos é o signo das pesquisas, da ciência, né? São os estudiosos, acadêmicos, pesquisadores. Eu disse, gente, essa vacina vai sair até o final do ano. Eu me lembro de conversar com a minha filha, você está maluca, mãe? Claro que não vai sair vacina até o final do ano, leva 5 anos. Eu disse, não, tudo bem, é uma hipótese, né? Porque você está trabalhando com hipótese. Bom, saiu a vacina. Não uma, mas um monte de vacina. O efeito do eclipse dura... 6 meses. 6 Ah, meses. tá. É o tempo para... E aí, isso eu coloquei antes, aí agora em dezembro, 2 eclipses importantes, um da Lua, outro do Sol, muito importante agora, no semana passada, e também no eixo Gêmeos-Sagitário, que eu imagino que até o segundo semestre a gente vai ter avançado bastante com a imunização, né? Santa ciência, eu sou apaixonada pela ciência, acho a ciência genial. Aplausos para esses cientistas incríveis e que realmente se dedicaram de corpo e alma para salvar a humanidade, né? Então, tem a ver na astrologia essa conexão com os eclipses. Ok, vamos para 2021, tá? Eu prefiro melhor. Vamos falar da progressão disso nos próximos anos. Numa visão muito macro, né, 2021 é a redução do problema. Começa a reduzir o problema. Vamos dizer que vamos falar de uma normalidade. Eu não gosto do conceito de novo normal. Não gosto dessa. Nem eu. Não gosto. Não gosto da ideia. Enfim, não tem a menor afinidade. Mas voltar ao normal, você poder abraçar as pessoas, você poder ter uma economia próspera, um mundo sair dessa quebração toda, desemprego, morte, né? Terror, né? A gente está vendo um terror, né? Horrível, assim, uma coisa. E aí, vamos dizer que esteja aqui em cima, e a normalidade aqui. Para chegar nessa normalidade, se aproximar dela, só 2023. A gente tem 21 e 22 para ir reduzindo, né? E as perspectivas que eu tenho lendo na imprensa, que eu tenho lido na imprensa, né? Que a vacinação ela só vai imunizar 2022, não é uma coisa, tá? Vai começar. Então, 2021 começa a aliviar, depois vou dar os tempos um pouco, e 2022 já é uma correção, tentar corrigir ali, né? Porque por enquanto ele está segurando a onda. Baixa a pressão, mas Freud, né? Diminuição do desprazer, né? Aquela coisa assim, não é busca de mais prazer, é diminuição da dor, né? Então você reduz a dor, não é ficar sem dor, né? E 2022, então já começa a reparação, enfim, 2023 a coisa vai tá mais bacana. Então, De agora, e a segunda onda, que está pesadão? não, a segunda onda eu ia falar e pulei com os eclipses. O que acontece? É um pouquinho mais difícil de entender tecnicamente. É assim, em março, Plutão, Saturno e Júpiter estavam juntos em Capricórnio e Marte subiu em cima. Tá? Detonou. Aí Marte continuou seu ciclo, ele é rápido, né? Continuou seu ciclo, ele fez um ciclo favorável com essa planetada aqui no meio do ano. Quando chegou novembro para dezembro, ele formou a quadratura é um dos aspectos mais tensos da astrologia. Quadrado, né? Está quadrado, não está redondinho. Desceu o quadrado. E aí explodiu a segunda onda. Marte é o vilão. O Marte é o senhor da guerra, né? Tem uma história bonita. Depois você vê o que você publica ou não, né? Tem uma história bonita porque na mitologia grega, Ares, que é Marte na romana, é um deus odiado por todos os deuses e homens. Ele é um deus sanguinário, ele provoca a guerra, ele gosta de ver sangue. A única pessoa que ama Marte é a amante dele, que é Afrodite, que é Vênus. Ele é amante dela. Ele é proibido de entrar no Olimpo. A gente tem um mito que se aproxima ao que seria o Marte romano, que é de Atena,
que é uma deusa que nasce das meninges de Zeus, ela nasce com uma espada na mão, um escudo na outra, é uma deusa guerreira, mas ela luta pela causa justa. Ela é uma deusa patriarcal, sabe? Ela tem cabeça de homem, ela é guerreira, mas ela é independente, ela não casa com ninguém, ela não quer depender de homem nenhum, então ela tem essa força que vamos chamar a luta pela defesa, né? Pela justiça, a luta justa. O outro é sanguinário. Gosta de ver, acorda de manhã, você dá bom dia. O que é que você quer dizer com isso? Já arranja uma confusão. Então, ele seria um vilão. Claro que na astrologia mundial ele é o símbolo da guerra, né? Não tem nada dúvida. A quadratura vai durar o quê? Agora a gente tem... Ela fica, ela fica, estou fazendo os mapas das revoluções solares das pessoas, ela fica até mais ou menos fevereiro, por ali. Pega novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Isso significa que se todo mundo tem um mapa anual com essa configuração, a gente ainda tem um ano de lutas aí, porque essas pessoas elas todas vão viver isso nos seus mapas. Quem fez aniversário, por exemplo, na metade do ano, já é da galera que mostra que uma parte da população já vai estar um pouco melhor. Então, a gente tem uma transição aí entre o final do ano e a metade do ano que vem. Entendi. Tá? É uma coisa toda redondinha, do coletivo para o individual. Eu sou os outros sou eu, né? Então, na astrologia mundial, você coloca o eu junto com o outro, né? Sempre. Né? E em termos de Brasil, Cláudia? Putz, o Brasil pegou no ano novo astrológico, eu coloquei o ano astrológico para Brasília, né? Porque é a cidade que representa o centro, o governo brasileiro. O Marte, o Saturno e o Plutão e o Júpiter estavam no ascendente do Brasil. O Brasil, vamos dizer, é o país que mais entrou com o pior da crise. Assim, o Brasil... Eu fiquei muito impressionada quando eu botei o mapa do Brasil. A gente já estava... Eu não estudo astrologia mundial. Quer dizer, eu estudo assim, a gente conhece, mas não é meu trabalho, né? Então, as coisas vão acontecendo, vou pesquisando. E quando quando começou a ter a coisa tem um vírus, não sei o quê, está no Oriente, eu estava viajando, inclusive eu estava na Índia nessa época, eu quase fiquei presa na Índia. E aí eu coloquei o mapa do Brasil. Como é que o Brasil vai enfrentar isso? Eu disse, putz, o Brasil vai ser ruim, vai ser muito ruim. E foi, e está sendo, né? A gente está com uma das piores configurações no cenário mundial. O Brasil é o segundo com mais mortes, é o que não tem vacina, que não quer vacinar. Tecnicamente, o que acontece em termos de planetas? É essa conjunção dessa galera com o ascendente do ano do Brasil. O ascendente é a alma do mapa. O ascendente é como tudo começa. É o comando. O comando está... É como se o comando do Brasil tivesse aliado à morte. É isso. É como se tá ligado diretamente à crise. O ascendente é o quê? O ascendente é a primeira casa, é como tudo começa. É o início do ciclo. Mas qual que é o ascendente do Brasil? Não, o ascendente do mapa do Brasil é Aquário. É Aquário. Esse povo completamente múltiplo, de todas as cores, de todas as cabeças, de todos os times de futebol, de todas as escolas de samba. Enfim, é lindo. O ascendente do Brasil é Aquário, né? E a lua do... O Bolsonaro aparece aonde nessa história toda? É o seguinte, eu não gosto nem de entrar na coisa da pessoa do presidente, né? Do presidente ou do governante, né? Mas o governante ele é representado pelo Sol no Brasil, né? E na época que o Bolsonaro foi eleito, tinha uma oposição com o Sol, uma nebulosidade absurda. Então, é tudo muito nebuloso. Nada é transparente, tudo é nebuloso. A gente ia passar por um navio desgovernado, é Netuno, que é o navio, né, que são os mares. A gente entrou num mar de águas altas, salve-se quem puder, enfim. Mas tem muita coisa aí, porque o meio do céu do Brasil também representa o governo, e é Escorpião, tem um Marte lá em cima.
Então, o Brasil é um país que diz que o Brasil é um país pacífico, não é nada. A gente teve muito sangue derrubado para tudo. O próprio Rio de Janeiro está construído em cima do sangue dos nativos que moravam aqui, né? Vili-Gagnon, aquela coisa toda complicada, né? Muito sangue rolou. Você tem as cabinadas, sabinadas, Guerra do Paraguai, ditaduras brabas, ditaduras brabas. Mas tudo bem, porque você falou assim, você falou de redução de danos a partir de Sim, 2021 sim, e uma suposta, digamos assim, normalidade em 23, né? isso. E o ciclo do Brasil é em 2022? É outubro de 2022 que vira? Não sei. Na verdade, assim, vai depender muito das ações, como eu te falei, né? Não, a gente não pode prever o que o Brasil vai fazer, a gente pode prever. Se a gente se espelhar no como está sendo conduzida, né, a pandemia no Brasil, a gente pode esperar que o Brasil não vai ser o primeiro país a resolver o problema, óbvio, pela própria lógica da previsão. Agora, se mudar tudo, de repente der a louca e vamos vacinar todo mundo, e não vai ter vacina para todo mundo, isso que a gente consiga acompanhar o movimento mundial. Essa é que é a história. Tudo bem, mas a atmosfera qual que é? Não, a atmosfera é assim. Agora em dezembro, agora, entre o dia 19 e entre o dia 17 e dia 20, está acontecendo uma conjunção rara, que é de Júpiter com Saturno. É assim, a conjunção de Júpiter e Saturno acontece a cada 20 anos e ela sempre acontece em anos pares, de 20 em 20 anos. Então, 2000, né, 2020, 1980, enfim. E é sempre assim, é um ciclo que marca um começo de uma nova era. Né? Porque o Júpiter e Saturno são os dois astros que falam da dinâmica da organização social. Júpiter é a justiça e Saturno é o cumprimento da lei. Né? Direitos e deveres. É exatamente isso. Então, a sociedade ela é estruturada na consciência de direitos e deveres. Né? Eu tenho direito, aquela história, discussão da coisa liberal. Né? Ah, eu posso não me vacinar, problema é meu. Não, é direitos e deveres. Então, você tem que ter... Então, se discute muito isso. A cada década, como se tivesse uma reunião mundial, a coisa mais importante, vamos discutir o andamento dos próximos 20 anos. Então, tem essa conjunção que veio junto com Plutão, que é o deus da morte, do renascimento, da destruição e da reconstrução, aqueles deuses que falam de destruição e renascimento. Né? Acontece que a proximidade, em grau exato, acontece a cada 400 anos, uma coisa assim. A gente está num momento muito especial. E exatamente a conjunção está acontecendo na entrada a 0 graus de Aquário, saindo de Capricórnio. Definitivamente, o Saturno só volta a Capricórnio novamente daqui a 29 anos e meio, e Júpiter só entra em Capricórnio daqui a 12 anos. Então, para encontrar de novo em Aquário, imagina, né? Quanto tempo você tem que fazer o cálculo. E Aquário, estamos todos no mesmo barco. O grande aprendizado e a grande força que precisa ser impressa nesse próximo ciclo é uma nova era onde a solidariedade ela tem que imperar. A gente viveu um processo de destruição em massa e não adianta ir sozinho. A coisa, Aquário são duas ondas. É a onda. Nós somos seres do paradoxo. Cada um tem seus próprios paradoxos. E somos diferentes dos outros. O Aquário é o símbolo do respeito à diferença. E aí tem uma outra onda em cima, que assim como eu aqui sou diferente do outro, todos nós estamos na mesma onda. Nós somos um grupo de seres humanos, a gente não é um ser isolado do outro. Então, como a gente tem essa perspectiva chamada nova era, né, era de Aquário, que ela só acontece, ela só vai realmente chegar ao seu auge daqui a 500 anos, mais ou menos é isso que acontece com Era. Era uma coisa gigante, a gente não consegue dimensionar a Era. Toda vez que um planeta entra em Aquário, a gente tem um avanço na Era. Quando Urano entrou em Aquário lá atrás, na década de 90, a internet entrou na casa das pessoas, mudou a era da conexão. Eu me lembro da minha mestra me dizer
na época da hippie, sabe, que eu era hippie, assim, total, fazendo astrologia, ela dizia, eu estou esperando vocês há quanto tempo, vocês não sei o quê, que não comem carne, que não são paz e amor, fitinha na cabeça, não sei o quê. No futuro da era de Aquário, nós vamos todos nos comunicar com as pessoas ao mesmo tempo, sem precisar estar perto delas. Ela falava isso, ela era uma aquariana. E nós, gente, nós vamos desenvolver telepatia, era telepatia, nós vamos conseguir falar telepaticamente. Telepaticamente é isso aqui que nós estamos fazendo. A gente consegue falar com o mundo inteiro ao mesmo tempo, numa reunião virtual. Então é um avanço incrível, eu sou super a favor da tecnologia, ao mesmo tempo que ela falava que faltava o calor do signo oposto, que era Leão, que era encostar os corações para sentir pulsar. Olha que bonitinha ela falando isso. Isso era 75, quando eu comecei a estudar astrologia. Né? Sou veinha, eu estou de idade quanto de astrologia. E aí, Saturno e Júpiter em Aquário. Agora a gente tem que primeiro, fazer uso absurdo desses recursos que nós temos. A gente está se apropriando desses recursos, mudando completamente nossa relação com... Né? Com a virtualidade das coisas, não tem volta isso aí é uma coisa que já acelerou, inclusive com a pandemia, né? Acelerou. Sempre lembrando que tem que ter o equilíbrio, porque a gente vai ter que voltar a encontrar as pessoas, abraçar, beijar, né? Estar junto, se reunir para uma festa, e, né? Enfim, né? Mas isso vai rolar, claro que vai rolar. Daqui a um tempo a gente vai poder ter isso. E aí, eles ainda estão juntinhos, eles estão em Aquário agora, e eles estão juntinhos ainda do Plutão, bem pertinho. Mas já estão no outro signo, então já começa assim. Aí é incrível, porque a gente sentiu a coisa, chegou a vacina. Então, a esperança de que vai melhorar. Só que ele só começa a ficar bem afastado, aquela coisa, você olha para o céu e diz assim, bom, um está aqui, outro está ali, porque o Júpiter é mais rápido. Lá por abril, por ali, maio, mas eles vão aos pouquinhos. Então, isso parece muito movimento, muito aos poucos. Né? Aos poucos, a gente vai tendo a redução do dano. Então, como se diz, está tranquilo, está favorável? Mais ou menos, né? Porque ainda estou naquele pico do tá ruim, sabe? Está bem ruim. Eu ainda vou estar no pico do tá ruim, mas assim, é aquela coisa, o bode não saiu da sala ainda, mas ele já está olhando para fora, ele já está dizendo que, bom, olha, eu vou sair, né? E tudo depende do juízo, Júpiter, e da consciência e da responsabilidade social. É responsabilidade social e juízo social que é o que vai imperar nesse período. Né? Porque agora ficou essa coisa toda, salve-se quem puder, o mundo quebrou, não sei o que lá, e agora os efeitos dessa colaboração. Então, você vê governantes e tomando vacina para mostrar que, olha, tudo bem, está tudo certo, vamos lá. Então, participando ativamente de um movimento que favorece o coletivo. Agora, o coletivo tem que ser favorecido. Né? A coisa da solidariedade, da consciência social, da participação, da tua responsabilidade sobre o todo. Né? Então, é muito importante isso. E acredito que, claro, a gente não está no gráfico 2020 é o pior ano do século XXI. Então, 2020, 2021 não será. Né? A gente já começa a reduzir o desprazer, né? o sofrimento. Né? Entendi. O que você está sentindo nas pessoas que você atende? Angústia, muita angústia. Muita angústia. Direto, assim? Direto? Crianças deprimidas, crianças com crise de depressão, sendo medicadas, fazendo terapia. A criança não entende, né, Maurício? Assim, de repente tiram toda a vida social daquela criança com 4, 5 anos, 6 anos. Você explica, mas né? Eu tenho sentido muito, essa é uma demanda muito grande dos pais, têm feito muito mapa de criança, né? Para poder entender o mundinho daquele ser, como é que você pode lidar com ela nesse momento. É muito legal, é uma baita ferramenta, porque ela te leva para cada um tem o seu espaço. Por exemplo, pessoas que não têm problema de estar só, não sofreram tanto a pandemia. Eu não tenho problema, eu gosto de ficar sozinha, eu adoro ficar sozinha. Eu sou um ser meio isolado, eu passo o dia inteiro dando aula, conversando com 1000 gente. O meu canto pessoal é muito... Então, nesse sentido, o ficar isolada não foi problema para mim.
até moro num lugar privilegiado, tem mata, tem céu, não sei o quê. Não foi problema. Estou de saco cheio, estou louca para encontrar meus amigos, estou louca para poder botar meus netos no meu colo, poder beijar meus netos, minha filha, minhas filhas, sabe? Mas outras pessoas não conseguem estar sós, né? E o outro problema que eu senti, que tem uma demanda muito grande também, eu não cheguei a falar sobre isso. O eixo Capricórnio tem a ver com trabalho, assim, na vida pessoal. É a ambição de deixar um legado no mundo, de você ter uma realização daquilo que você produz. Então, Capricórnio são os meios de produção. E Câncer é casa. Todo mundo fala, Câncer é família, é casa. Todo mundo fala isso, Câncer é casa. E o eixo está ali, a gente tem que trabalhar com o eixo, né? O eixo dos signos. O que aconteceu? Os trabalhos foram para dentro de casa, de muitas pessoas. As pessoas tiveram que sair de casa, tiveram problemas até porque podiam trazer o vírus para dentro de casa, contaminar seus parentes, aquela coisa toda. As pessoas ocuparam os seus espaços emocionais, porque até eu falo assim, da importância da gente ocupar o espaço da nossa história, que é renegada, a gente quer progresso, 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 e aí toda uma comunidade indígena que foi dizimada, nós tínhamos milhões de índios no Brasil, a gente não tem mais nada, a ancestralidade, todos os escravizados, enfim, todo esse tema, e isso veio muito à tona, a memória, a ancestralidade, por exemplo, da luta dos negros, dos pretos, para poderem ocupar seus espaços nessa sociedade cruel de produção, né? Capitalista e de segregação. E aí a gente teve que ocupar as casas. Os ricos tiveram que limpar suas casas, né? E entender que família e casa é importante, porque vai para a rua, volta de noite, dorme, papá, final de semana vai para o cinema, vai isso, aquilo. Esse espaço íntimo estava muito, muito detonado, na verdade, por uma sociedade de produção, né, material. E aí aquela coisa de gostar de estar em casa, por exemplo, o mercado imobiliário no Brasil aqueceu, porque as pessoas querem trocar suas casas, querem ir para um lugar melhor, outros não têm nem como morar. Então, sabe, a fenda social, ela ficou gigante com a pandemia. Ficou gigante. Que signos se deram bem e que signos se deram mal? É muito difícil te falar isso, Maurício, pelo seguinte, porque a gente não tem um signo, a gente tem um mapa cheio de signos. Então, vou te dar um exemplo. Eu sou peixes, meu ascendente é touro, minha lua é leão, meu eixo de céu é aquário, eu tenho um monte de aquário, tenho um monte de peixe, tenho um monte de touro, um monte de leão. Tudo nada a ver uma coisa com a outra, é com cré. Então, se eu disser que os signos de terra, com exceção de Capricórnio, né, que é onde está tudo em cima, são favorecidos, né, pela mobilidade e a harmonia da terra, talvez essas pessoas possam ter se dado melhor, mas de repente, essa pessoa que é touro, por exemplo, que o movimento para o touro hoje é muito forte de ganhar espaços novos, enfim, pode ter um ascendente câncer e ter uma lua no Capricórnio e pegar a pandemia em cheio e não se deu bem, ficou pior. Então não tem como te responder isso, porque seria uma pergunta uma resposta muito superficial, muito imprudente, porque é para cada mapa. Para cada mapa eu podia dizer, o mapa desta pessoa. Como é que é estar nesse momento social coletivo para esse mapa? Aí sim, como é que esse mapa lê esse céu? Aí cada um é de um jeito, né? E mais, não é assim, tá bom, para algumas coisas está melhor, para outras está pior, sabe? Às vezes para trabalho está legal, mas aí ferra com a relação, às vezes aproxima do casal e aí fica desempregado. Não é simples, não. Se fosse simples assim, nossa. Para ninguém. Não é. Uma coisa que aconteceu, eu entrevisto bastante os psicanalistas, né? Bastante. Aconteceu, né? Ficou nos holofotes, né? A psicanálise. Claro. E eu imagino que um trabalho de astrólogo como esse que você faz também, né? Porque as pessoas vão buscar. Olha, eu não sei se você sabe, né? Você deve saber, né? O meu parceiro faleceu no ano passado. Não sabia. Lamento. Ainda teve essa, né? Não, a gente é 2020? Eu já estou perdido no tempo. Um
baita de um psicanalista, Ah, top, acadêmico, filósofo, professor de filosofia, professor de psicanálise, livro publicado, uma coisa. Cabeção mesmo, na área da psicanálise no Rio de Janeiro. Considerado um grande mestre da psicanálise. Eduardo Rosenthal. judeu. Judeu. Claro, meu querido judeu. A gente brincava, você é judeu, né? Eu sou. É? A gente brincava assim, eu tenho mezuzá na porta, não sei o quê. A gente brincava que eu tinha, porque ele tinha uma judeidade, não um judaísmo. Ele não era religioso, mas tinha a ética judaica, que é a judeidade. Judeidade Né? é um termo perfeito. Ótimo. A judeidade. Aí a gente ficava brincando, porque astróloga com psicanalista, judeu com cristã, que é cristã que eu digo, é de origem judaica, eu sou de origem cristã, eu sou da escola de freira, né? Aí ele diz assim, porra, Claudinha, isso é ética cristã. Aí eu dizia, pô, Edu, isso é ética judaica. Então, na hora que precisava usar a ética judaica, eu sinto uma falta, na hora de negociar minha casa, gente, eu sinto, o Edu deve estar dando volta, túmulo. Porque ele dizia assim, Cláudia, você não sabe negociar, fica quieta. E ele ficava barganhando. Eu lembro da gente na Turquia, comprando tapete. Edu, eu vou embora. Eu começava a passar mal. Ele disse, vai embora, vai embora. De cara, compra o tapete. Não vou comprar. Não, por esse... Não é que levou todos os tapetes, uma bagatela de gente, que arte maravilhosa. Aí depois ele falava que a ética cristã é a ética do amor, do afeto, e a judaica, a judeidade é da lei, né? Então a gente ganhou muito com essas duas éticas, nós dois juntos, foi muito lindo. E Legal. a convivência dessa coisa da psicanálise com a astrologia. Para você ter uma ideia, a coisa de... Ele já estava doente, acho que não. Nós somos convidados pela escola que ele dá aula, pela instituição psicanalítica que ele dá aula, para darmos uma palestra falando sobre a conexão entre astrologia e psicanálise. Foi uma ousadia da instituição, né? Me levar para lá. E eu falei, Edu, o que a gente vai fazer? Pelo amor de Deus, porque não tem nada a ver, assim, o valor, o princípio é outro. A gente vai falar que eles não se conectam, aqueles caminhos paralelos. E a gente foi fazer isso. Você acredita que foi a palestra que mais lotou na história da instituição? Foi lindo, foi super bonito. Então, assim, eu tenho... Que elo que você encontrou nessa palestra? Nenhum. Qual foi o eixo? Não tem elo. A astrologia pensa de um jeito, a psicanálise pensa de outro. E pronto, acabou. São dois meios, você pode usar os dois meios. Eu tenho a quantidade de psicanalista que eu tenho como cliente é inacreditável. Você não acredita? É psicanalista, não é só terapeuta, não, é psicanalista. E amam. Não vai. É um outro sistema, é um outro jeito de olhar. Que nem pode jogar o Xing, cara. Bom, mas aí eu tive uma formação, porque eu fiz parte do grupo da doutora Anísio da Silveira, quando eu vim. Então, eu estudei muito Jung, que é o cara que introduziu a astrologia dentro da psicologia analítica. E depois eu fiz quase que uma formação em psicanálise, porque eu estudei, fiz todas as aulas de formação. Então, eu tenho, você reconheceu, porque eu tenho na minha linguagem, na bagagem, estudo de filosofia, psicologia, mitologia, psicologia analítica, psicanálise, tudo isso está ali no meu pacotão. Está tudo ali dentro disso. Então, isso faz parte desse grande pacote de como eu olho a astrologia. Sim. E é muito louco, porque, assim, eu não sei se é meu caso, porque como eu tenho muitos anos de trabalho e eu tenho uma atuação na área da astrologia muito singular, assim, trazendo exatamente esse outro lado, a astrologia não é uma previsão, sempre depois de eu me firmar como profissional, para você ter uma ideia, a agenda ela eu só tenho hora para outubro do ano que vem. Se você for marcar uma hora com a minha secretária, só tem em outubro, não tem antes. Mas eu não trabalho muito, eu prezo a qualidade, não a quantidade. Eu faço 2 mapas por dia. Ponto. O Edu atendia 10 pacientes por dia. Eu atendo 2. Agora, eu gravo, dou aula, não sei o quê, em cursos, é uma loucura. Trabalho enlouquecidamente. E aumentou a demanda. Aí a astrologia ganhou uma visibilidade, né? Porque as pessoas estão procurando uma ferramenta para se tratarem, para se entenderem, né?